A paz do Senhor, eu sou o Dr. Sérgio Cunha, médico, ortopedista, aposentado, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Estou aqui como convidado do nosso querido diretor, Pastor Isaías, para falar sobre um tema da minha especialidade. Eu congrego aqui na Advec Taquara, do pastor Silas Filho, e sou honrado em poder falar para vocês sobre algum assunto da minha área. Eu escolhi cuidados ortopédicos na terceira idade. Lembrando que terceira idade é o paciente idoso. E nós vamos falar sobre cuidados ortopédicos, ou seja, o que nós devemos fazer com as pessoas do nosso meio que já estejam na terceira idade, ou nós que já estamos na terceira idade. O que nós devemos fazer conosco mesmo para termos uma vida melhor, com menos sofrimento, ok? Antes de mais nada, vamos definir o que é ser idoso. Pela lei brasileira, idoso é toda pessoa com 60 anos de idade ou mais. A população idosa é crescente em todo o mundo e também no Brasil. Então, devido a isto, eu escolhi este assunto. Este assunto será colocado nos temas gerais da nossa faculdade por causa da sua prevalência nos meios de atendimento, tanto ambulatorial quanto emergencial. No nosso consultório, eu tenho pelo menos 70% a 75% de pacientes idosos no atendimento diário. Por que a importância de cuidar do corpo na terceira idade? Então vamos lembrar que em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz a palavra: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então vocês vejam que diz que o Senhor Deus formou o homem. Ele não fez como com todas as outras coisas, haja, cresça, apareça, não. Ele disse, ele formou. Formou tem o mesmo sentido de modelou. Ele fez do seu jeitinho especial. Não só ele fez do seu jeitinho especial, como ele colocou dentro de nós alguma coisa de dentro dele. Ele soprou, ele colocou o seu fôlego em nós, pelos nossos narizes. Então Deus nos fez da melhor maneira que Ele quis. Ele fez uma coisa especial. Por isso nós somos ditos como a coroa da criação. Isto em relação ao homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22 diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, não apenas o homem, mas também a mulher, Deus formou do seu jeito, como se fosse modelando com suas próprias mãos. Nós sabemos que Deus não é gente como nós, não tem mãos, isso seria um antropomorfismo, mas é uma maneira de dizer que Deus nos fez diferentes. Não simplesmente falou, haja, apareça, não. Ele nos modelou com carinho, com amor. Então nós devemos cuidar deste corpo que Deus fez de uma maneira tão carinhosa e tão amorosa. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós, além de termos sido modelados, formados de uma maneira especial por Deus, e temos recebido o seu fôlego, que veio de dentro de Deus, ainda temos o Espírito de Deus habitando em nós. É mais um motivo para nós cuidarmos da melhor maneira possível do corpo que Deus nos deu. Então vamos analisar os principais problemas ortopédicos do cotidiano do ortopedista. Eu coloquei os 2 itens principais, claro que tem muitas outras coisas, mas eu dividi em as doenças articulares, que nós chamamos de artrose, e as doenças ósseas, a principal delas sendo a osteoporose ou osteopenia, de acordo com o seu grau de acometimento do paciente, ok?
O que vem a ser artrose? Então, a artrose é a doença articular crônica degenerativa. Então, é a doença que acomete as articulações, na maioria das vezes na melhor idade, mas também pode dar em jovens, dependendo de acontecimentos infecciosos, traumáticos ou de outras causas. Então, a artrose acomete basicamente as articulações, fazendo com que elas se tornem doentes. Artrose, por definição, é a doença articular. Ose significa doença. Vocês estão vendo no slide à esquerda uma foto de uma figura de uma articulação do quadril. Na parte direita, colocada em rosinha, vocês estão vendo uma cartilagem articular. O que é cartilagem? É aquela parte lisinha da extremidade do osso que se articula com a outra parte lisinha, permitindo movimentos amplos e fáceis. Essa cartilagem lisinha é formada por substâncias que permitem um deslizamento amplo, sem nenhuma dificuldade. E ainda tem, dentro da articulação, um líquidozinho lubrificante que facilita ainda mais este movimento. Na artrose, na outra figura, ao lado, você vê que a cartilagem está cheia de lesões, de erosões. Essa cartilagem, com o passar dos anos, ela vai afinando. Então, na radiografia, aparece como uma diminuição da separação entre os ossos e aparecem pontas de ossos ao lado. Isso define a doença degenerativa crônica. Esta doença, geralmente, é uma doença dolorosa, incapacitante, que produz, com o passar do tempo, uma perda da mobilidade da articulação. Na figura da direita, nós temos uma figura de um joelho. No lado direito, um joelho normal. Você vê a superfície lisinha, branquinha, espelhada. E do lado esquerdo, um joelho com artrose. A articulação com artrose tem uma cartilagem que perde sua espessura, solta fragmentos, produz erosões ou cáries, produz ossos reativos à sua volta, inflama e vem então a doer. Então, a doença crônica é um tipo de reumatismo. Reumatismo, por definição, é uma doença articular crônica e dolorosa. As artroses evoluem frequentemente, sobretudo nas articulações dos membros inferiores, com deformidades. No joelho, por exemplo, a deformidade, quando o joelho angula para dentro, como estão vendo na figura da esquerda, nós chamamos de geno valgo. Quando a articulação arqueia ou angula para fora, nós chamamos de geno varo. Isso pode ocorrer em qualquer articulação com artrose, mas sobretudo naquelas dos membros inferiores que sofrem a influência da lei da gravidade, ou seja, do peso corporal. Na coluna, a característica principal é que todo mundo conhece como um bico de papagaio. São aquelas pontas que o osso forma em volta das vértebras, com o objetivo básico de aumentar a área de apoio e também a diminuição da altura dos discos intervertebrais. Os discos são as articulações da coluna vertebral que permitem os movimentos para todos os lados. Os discos na artrose da coluna, eles se reduzem, se desidratam, formam os bicos de papagaio em sua volta, e ela tende a enrijecer e a doer com o passar do tempo. Então, essa é a característica principal da artrose na coluna vertebral. A hérnia de disco é um evento que acontece em praticamente todo mundo que chega na terceira idade. É claro que também pode dar nos jovens, mas nos jovens normalmente tem a ver com uma herança genética ou com acidentes de percurso, acidentes traumáticos ou acidentes com pesos, com esforço físico inédito, uma coisa que não está acostumada. No idoso é praticamente normal. Todo mundo que chega na terceira idade vai ter doença discal degenerativa, com formação de hérnias, com pinçamento, estreitamento da altura do disco e as dores relacionadas à hérnia. A hérnia nada mais é que a ruptura do ligamento anelar, em forma de anel, que tem em volta do núcleo gelatinoso. Esse núcleo gelatinoso escapa, cai dentro do canal dos nervos e comprime os nervinhos que vão para o corpo. Quando é no pescoço, atinge normalmente os braços. Quando é na coluna lombar, atinge também a perna, o famoso nervo ou dor ciática. A artrose, entretanto, ela pode acometer qualquer articulação do corpo, não só os membros inferiores e coluna, como também dos membros superiores. É claro que quando acomete os membros inferiores, ela costuma ser mais
dolorosa, dá mais sintomas por causa da carga do peso do corpo nessas articulações, enquanto que nos membros superiores ela é menos dolorosa, mas também dói com os movimentos maiores e vindo a causar um sofrimento importante e permanente na vida das pessoas. A segunda patologia importante da terceira idade acomete os ossos. Os ossos são formados por um tecido calcificado. Esse tecido calcificado assume um modelo semelhante a um favo de mel. Como vocês estão vendo na figura do slide, essas formações têm o nome de trabéculas ósseas. Quanto maior o número de trabéculas calcificadas, mais resistente este osso será. Quanto menor a quantidade de trabéculas calcificadas, menos resistente o osso será. Na melhor idade, ou seja, com o passar dos anos, existe uma tendência de diminuição da quantidade de trabéculas ósseas em todas as pessoas, mais no sexo feminino do que no sexo masculino, porque os fenômenos da menopausa são muito intensos da mulher, ao contrário da andropausa do homem, que é muito mais lento e mais tardio. Então, a osteoporose acontece com uma maior intensidade no sexo feminino do que no sexo masculino. Mas tem pessoas que têm outras doenças que consomem os seus nutrientes, que também podem ter no sexo masculino uma osteoporose muito intensa. A osteoporose, quando acomete a coluna vertebral, produz frequentemente angulações, ou para um lado ou para a frente, devido ao peso do corpo humano, que faz depressões no corpo vertebral. São microfraturas que deformam a vértebra, produzindo deformidades progressivas, ou para frente ou para o lado. São a cifose ou a escoliose osteoporótica, que nada mais são que microfraturas com depressão, com achatamento da vértebra. Lembre-se da Madre Teresa de Calcutá, como é que ela andava toda encurvadinha? Pois é, esta é a deformidade vertebral consecutiva à osteoporose. Então, a osteoporose produz microfraturas. Isto na coluna vertebral, podendo acometer outros ossos do corpo. Na coluna vertebral, por acidentes, também pode haver uma explosão da vértebra com fraturas graves, assim como acontece fraturas completas em outros ossos nos acidentes do dia a dia. Então, qual é o principal cuidado que nós devemos ter com o paciente com osteoporose? É evitar fraturas. Como evitar as fraturas? Evitando as quedas. Então, esse é o principal problema que nós devemos evitar nos pacientes da terceira idade, né? Como evitar essas quedas? Essas quedas trazem fraturas que às vezes são muito graves. Os locais mais comuns são a região proximal do fêmur, chamada de colo femoral ou trocanteriana, as fraturas proximais do húmero, próximo ao ombro, fraturas distais no punho e as fraturas vertebrais. Qual a consequência dessas quedas? Sobretudo as fraturas do colo do fêmur, são fraturas consideradas muito graves, porque essas fraturas levam à hospitalização aguda, é a principal causa de hospitalização aguda na terceira idade por acidentes. Metade das pessoas com fratura de fêmur vem a falecer no primeiro ano de vida após a fratura. Olha o problema que isso acarreta. E daqueles que sobrevivem, metade deles ficam dependentes de cuidados de outras pessoas. Ou seja, somente 25% das pessoas que sofrem uma fratura de colo e fêmur se tornam normais depois. Tem uma vida que volta como era antes. O restante ou vem a falecer ou ficam dependentes dos cuidados de outras pessoas. Levando em consideração também que essas fraturas levam a um tempo de hospitalização frequentemente longo, com as consequências de uma internação longa no paciente da terceira idade, no paciente idoso. Então vamos analisar as causas dessas quedas. Quais são os fatores que fazem com que o idoso venha a cair? Em primeiro lugar, no slide da esquerda para a direita, vemos primeiramente tapetes.
os tapetes soltos, ou tapetes mesmo que fixos no chão, estejam enrugados, estejam já desgastados, com áreas de atrito, áreas levantadas, vão causar acidentes. O idoso vai tropeçar com facilidade e vai cair. Na figura ao lado, os pisos escorregadios, em qualquer lugar, mesmo dentro de casa, quanto fora de casa, o idoso deve tomar muito cuidado com a situação momentânea do piso. Se caiu água, se por algum motivo ele foi polido recentemente, cuidado com os pisos escorregadios, sobretudo dentro de casa, porque é dentro de casa que o idoso cai mais frequentemente. Na outra figura ao lado, as escadas. A escada, por ser um elemento que tende a nos jogar para frente, sobretudo na descida, é um ponto de acidente muito comum do idoso. Sobretudo levando em consideração que o idoso tem dificuldades musculares, tem dificuldades oculares e muitas vezes essas escadas não estão preparadas para o idoso. E finalmente, na última figura, à direita, temos as calçadas inadequadas. Mesmo sabendo que os idosos caem mais dentro de casa do que fora, mesmo assim, até mesmo as calçadas em frente às suas casas devem ser cuidadas. Nós não podemos cuidar das calçadas dos outros. Mas se cada um cuidar da sua calçada, tornando-a lisa, nós vamos ter menos problemas com quedas por calçadas irregulares. O idoso tropeça com muita facilidade. É claro que nós não podemos cuidar de tudo, mas nós temos visto na nossa cidade calçadas colocadas em rampa. Em rampa torna a calçada pior ainda, mais acidental do que as calçadas tradicionais. Se você colocar uma calçada horizontal, a gente caminha com muita facilidade. A calçada inclinada tende a nos jogar para o lado. Sobretudo se ela estiver molhada. Não tem como o idoso caminhar numa calçada molhada e íngreme sem cair. Outros fatores extrínsecos são aqueles que não estão relacionados ao paciente diretamente, mas sim ao meio ambiente, né? Então, à esquerda nesse slide nós vemos crianças dentro de casa. Ora, é muito comum, nossos netinhos são aquelas fofuras que nós adoramos e que frequentemente nos visitam e até mesmo às vezes nós moramos com eles, né? Então, esses netinhos, claro, toda criança larga tudo que é objeto pelo chão. Brinquedos, pratos, enfim, tudo que eles usam, criança pequena não guarda. E às vezes a gente não tem tempo, a pessoa que cuida não teve tempo de guardar. Então devemos ter cuidado quando temos crianças pequenas em casa, porque os objetos são largados em todo lugar e são fonte de escorregamento de quedas dos idosos. Na figura do meio, nós temos a pouca iluminação. Ora, toda casa onde tem um idoso deve ser bem iluminada. De dia, as janelas deverão estar abertas, ventilando, as cortinas escancaradas, devemos ter janelas amplas no ambiente do idoso. À noite, devemos ter lâmpadas em profusão na casa ligadas. Muito cuidado, porque o idoso já tem problemas de visão pela sua própria idade. Então, devemos evitar que, pela falta de iluminação, o idoso venha a tropeçar e cair, produzindo fraturas. Na figura da direita, os animais domésticos. Sim, o idoso às vezes mora sozinho e às vezes o seu petzinho, o seu animal de estimação é sua única companhia. Esses animais frequentemente gostam de se postar ao lado da cama do idoso ou no corredor, por onde ele tem que atravessar, às vezes para ir no banheiro durante a noite, no escuro. Então, muito cuidado com animais domésticos em casa de pessoas idosas. Esses animais deverão ser colocados presos na noite para não ficar no caminho do idoso quando ele precisar levantar. E é muito comum o idoso levantar à noite. Então, o animal, tudo bem, é um animal de estimação, faz companhia ao idoso, mas à noite não custa prendê-lo na cozinha. Prenda em algum lugar onde ele não vai ficar no caminho do idoso, ok? Outros fatores extrínsecos. Nesse slide, à esquerda, nós vemos as roupas excessivamente compridas. As roupas compridas podem agarrar no sapato, numa descida ou numa caminhada, e a pessoa tomba facilmente. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava com uma calça comprida, essa calça desceu um pouco na cintura, eu estava com meu filho pequeno no colo, e fui descer uma escada. No meio da escada, a calça agarrou no meu sapato, e eu caí. A sorte que
Era uma escada pequenininha, com 5 ou 6 degraus, e eu ainda era bem mais jovem, né? Eu tinha 40 e poucos anos, e caí de frente. Por sorte, eu ainda era forte, segurei meu filho com cuidado para não machucá-lo e não quebrei nada. Mas um idoso que acontecer isso, vai quebrar muitos ossos. Vai acontecer coisas sérias, seríssimas. Ainda recentemente, um amigo nosso caiu numa escada da casa dele, uma escada de entrada na casa dele, ele estava saindo, a escada dele não tinha corrimão, ele tropeçou e caiu, bateu de lado com a cabeça e com o ombro e deslocou a clavícula. Então, ele teve sorte, que foi uma coisa mais leve, mas poderia ter sido um acidente muito mais grave. Então, cuidado com roupas compridas, armários com alturas inadequadas na sua figura do lado. Casa de idoso, tudo deve ser colocado em lugares que ele possa alcançar com facilidade, sem precisar subir em nada. Escadinhas, banquinhos, cadeirinhas, não, isso é perigosíssimo na terceira idade. O idoso não tem que subir em nada para alcançar os objetos do dia a dia. Tem que estar tudo em armários ao nível do chão ou no máximo à altura do braço. Nada que precise subir para ser alcançado. O idoso vai cair. Não pense que vai cair. Existe uma lei que diz que, lei de Murphy, se uma coisa pode acontecer, ela vai acontecer. Então, não deixe seu idoso cair colocando coisas no alto. Isso, ele vai sofrer um acidente, e muito sério, tá? No slide, a altura da cama. Parece uma coisa boba, né? Mas uma cama baixa demais vai dificultar as pessoas que têm problema no joelho. Tanto na hora de sentar-se na cama quanto na hora de levantar-se, vai ter muita dificuldade. E esse é o momento que ele vai fraquejar, por causa de uma dor no joelho, e vai sofrer uma queda dentro de casa. E, finalmente, na figura ao lado, temos a violência física. Infelizmente, isso acontece. Os idosos, frequentemente, têm pessoas que cuidam delas, tanto de fora de casa, cuidadores profissionais, quanto até mesmo seus parentes próximos. E eles sofrem frequentemente, isso sai nas televisões o tempo todo, nas páginas policiais, idosos sofreram violência física dentro de casa. Essas violências físicas levam frequentemente a acidentes, a quedas com fraturas. Então, cuidado, vigiar quem cuida do idoso. Às vezes é preciso até filmar durante o dia para ver se está tudo correndo bem. Ok?